Oi pessoal, hoje vamos dar início ao nosso terceiro vídeo da série Desculpas, que tem como título Como faço para substituir a carne? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a carne não deve ser substituída, deve sim ser eliminada. Como assim? Para entender melhor essa mensagem, nós devemos ir para a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus dá alimentação para o ser humano, à base de cereais, frutas e sementes oleaginosas. Não tinha carne. Então, como é que eu faço? Por que entrou a carne? Como é que eu faço para substituir a carne? É o que nós vamos saber nesse vídeo. Mesmo com a entrada do pecado no planeta, Deus segue com a ideia de uma alimentação vegetariana à base de cereais, frutas oleaginosas, mas agora entra algo mais. Já falei, cereais, frutas e sementes oleaginosas foi dado no Éden. Fora do Éden, Deus oferece plantas do campo em Gênesis 3:18, depois que entrou o pecado. E nessa palavra plantas do campo, Deus está duplicando tudo que deu no Éden. Olha só. Que curioso, no Éden, Deus ofereceu cereais, fonte de carboidrato. Agora Deus também oferece as raízes, batata, mandioca, inhame, batatinha. No Éden, Deus deu frutas que dão em árvores. Agora Deus oferece, como plantas do campo, as verduras para fazer uma salada. Deus está duplicando as vitaminas e minerais. No Éden, Deus nos deu como fonte de proteína as oleaginosas, sementes que dão em árvores. E agora Deus oferece, depois, com a entrada do pecado, as leguminosas. É curioso, Deus duplicou tudo. Por quê? Alguns estudiosos dizem que nesse Gênesis 3:18, nesse versículo, Deus está oferecendo mais alimento, mais qualidade, remédios naturais, e também Deus está dando o alimento mais econômico, para que não tenha essa desculpa de que a alimentação vegetariana é cara. Durante 1656 anos, desde a criação até o dilúvio, ninguém comeu carne. Até os 600 anos de Noé, Noé não tinha provado carne. Somente depois do dilúvio. Isso quer dizer que aqueles homens, aquelas 10 gerações, desde Adão até a geração de Noé, eles não precisaram de alimento de origem animal. Eles tinham tudo, a B12, vitamina D, ferro, magnésio, potássio, consumindo somente esses alimentos. O dilúvio devastou tudo, não tinha mais alimentos para comer, principalmente a proteína, que demoraria muitos anos para poder ter outra vez. Por exemplo, as sementes oleaginosas levam de 10 a 20 anos para dar o fruto. As árvores de nozes, né, a amêndoa, a avelã, demoram muito. As leguminosas é menos. O amendoim, o feijão, lentilha, grão de bico, menos tempo. Mas, assim mesmo, Noé esperaria 6 meses aproximadamente para ter o fruto. É muito tempo. Eles se demacrariam, ou seja, perderiam a proteína. E isso faria com que o povo morresse e não tivesse mais civilização, não tivesse mais seres humanos. A solução, então, foi comer os animais herbívoros, a carne dos animais puros. Porque não só herbívoro puro, porque um cavalo é um herbívoro, mas é um animal imundo. Então Deus deu as características dos animais puros para separar dos animais imundos. Não era para comer a lebre, nem o cavalo, nem o camelo, e sim os animais que rumiam, a vaca, a ovelha, o cabrito. Então esses animais poderiam comer. E aí foi o que Noé fez. Por isso que Deus disse 7 casais de animais puros e um casal só de animal imundo. O imundo era para procriação, porque Deus precisa deles para limpar o planeta. E aqueles outros limpos eram, então para comer aqueles animais até que crescessem os vegetais. Só que o ser humano se acostumou a comer carne e seguiu até os dias de hoje. E nesse costume, então, o ser humano introduziu a carne junto com os cereais, com os vegetais, com as frutas e as oleaginosas. Por isso que eu disse no princípio, a carne não se substitui, ela elimina, porque ela não entrou no lugar de algo. A carne foi dada, lógico, porque não tinha proteínas, isso é óbvio. Porque não tinha oleaginosa, porque não tinha leguminosa, entrou a carne. Mas você já come oleaginosa. Quem não come nozes? Quem nunca comeu amendoim? Quem nunca comeu amêndoas? Ou você não come feijão, lentilha, grão de bico? Eles não tinham para comer, por isso que entrou a carne. Mas você tem. Então, se você tem nozes, tem amendoim, tem feijão, elimina a carne, porque você já tem proteína na sua casa. Você já está dando proteína para o seu organismo. E quando você come carne com feijão, você está duplicando proteína no seu corpo. Isso vai aumentar o ácido úrico. Isso é perigoso. Aí é onde acontecem os problemas reumáticos. O que nós
podemos ver na Bíblia, no capítulo 25 de Gênesis, é que o ser humano, ao comer a carne, ao introduzir a carne nas famílias, Sem, por exemplo, não durou 950 anos como Noé, durou 600. Peleg, o filho de Sem, não durou 600 como Sem, durou 438 anos. E assim foi diminuindo até chegar em Moisés com 120, José 110, diminuiu muito em apenas 400 anos. Então, com a entrada da carne, diminuiu a força, a estatura e a longevidade. Se você quer ter mais força e mais longevidade, então o que tem que fazer? Eliminar a carne. Desses alimentos que Deus criou no princípio, os alimentos vegetarianos, nós tiramos a nossa força para sobreviver. E como falou Hipócrates, se tu quer ser forte como o boi, come o que o boi come, mas não comas o boi. Porque o boi, a vaca, o touro, o elefante, o búfalo, o hipopótamo, o rinoceronte, todos eles tiram a sua força, a sua longevidade desses alimentos herbívoros. Então, por que não ir, como disse Ellen White, por que não ir diretamente na fonte? Por que não comer a mandioca? Por que não comer as ervas que comem esses animais e não comer esses animais? Espero que essa dica te ajude a entender que a carne não deve ser substituída, deve ser eliminada.